Bem, pessoal, eu vou ensinar você a criar um quiz passo a passo nessa videoaula. Eu não sei quanto tempo vai ficar, eu não sei o tamanho que ela vai ficar, mas se você quer criar um quiz com a mensagem de Deus, é aqui comigo. Então, passo a passo, eu vou te mostrar aqui um canal de quiz para vocês. Eu vou abrir aqui o canal de quiz para vocês verem o tipo de conteúdo, tá? Esse canal aqui, por exemplo, Bíblia Aberta, ele tem 54 vídeos, é um canal monetizado, tá? Ele é 2 anos que ele começou a postar vídeo há 2 anos atrás, hoje é 2023, mas ele ficou bastante tempo sem postar vídeo, porque depois ele retornou, olha, aí só postou esses vídeos aqui em cima, e depois dá para perceber aqui que ele voltou a postar vídeo há 4 meses atrás. E está fazendo sucesso, ó. Aí começou a postar vídeo, depois do canal ficar parado, aí veio 4 meses, 308 visualizações, 179, e ele continuou postando vídeo, ó, até destravar o algoritmo, e o algoritmo começou a olhar para o conteúdo dele, ó. Tudo valores baixos de visualizações, aqui começou a subir, ó, 600, há 3 meses atrás, aí há 3 meses atrás, ó, 900 e poucas visualizações, alguns conteúdos pegaram poucas, enfim, esse canal aqui está pegando muito views, cara, muito views mesmo, ó. Os em alta aqui, ó, por exemplo, 594 mil visualizações, ou seja, há um mês atrás tá rendendo uma prata, é isso mesmo. Os mais recentes aqui, ó, foi postado há um dia 6.500 visualizações, aqui 13 mil. E eu vou mostrar para você aqui um dos quiz que eu estou criando aqui. Eu tenho 3 canais de quiz, inclusive esse que vocês viram. E esse aqui, ó, eu estou criando um novo, né? E totalmente diferente, tá vendo aqui, ó? Então eu vou ensinar nesse tutorial aqui a você estar criando um canal desse aqui. Um canal dark de vídeos quiz com a mensagem de Deus. Para isso nós vamos precisar do ChatGPT. Nós vamos precisar aqui do Canva grátis. Esse fundo aqui, ó, percebe que é um fundo e tem movimento. Você vai poder pegar esse fundo aqui, ó, no Pixabay. Se você não tiver o Canva Pro, você vem aqui no Pixabay, ó, eu vou digitar aqui giro. Vai aparecer aqui também as opções. Você pode baixar eles aqui, ó. Você vem na opção vídeo, ele tem aqui gratuitamente que você pode usar. É só você procurar aqui que você vai achar, olha, tem amarelo, tem outras cores também. Ó, tem esse aqui, o azul, tá vendo aqui? É bacana, você pode baixar e usar lá no Canva, certo? Eu estou com o Canva Pro, então ele tem aqui, ó, basta você digitar aqui vídeos, quadrinhos, e você vai achar aqui, ó, você vem em vídeos, e digita aqui quadrinhos, e vai aparecer vários modelos aqui que você pode usar. Se tratando de um canal de mensagens da Bíblia, eu sempre oriento que você coloque aqui um fundo mais tranquilo, um fundo mais calmo, nada de esses daqui que são rápidos demais, vai roubar muita atenção das pessoas, certo? E eu vou ensinar você a você criar um vídeo desse. Olha só, até esse botãozinho aqui para você. Tá vendo a barra de tempo aqui para você poder utilizar aqui no teu quiz. Ele vai mudar, tá vendo, ó? Mudar, e vou mostrar para você qual a transição correta para você estar criando aqui. Vamos começar do zero. Eu vou abrir aqui, eu vou fechar o Pixabay aqui, algumas abas. Vamos pegar imagens do Google, certo? E vamos começar do zero aqui. Digamos que você está começando agora. Eu vou vir aqui para o início. Aqui no início, você logou, caso você não tenha conta no Canva, só criar uma com o teu Gmail, muito fácil. Você vai vir aqui, ó, em vídeos. Lembrando, pessoal, que esse tipo de conteúdo que nós vamos criar aqui nessa videoaula é totalmente sem direitos autorais e melhor, conteúdo 100% original que você vai criar. É isso mesmo, original.
Aqui, como vocês estão vendo aqui, é uma, né, tem aqui um modelo de 1280 por 720. E aqui a gente vai escolher um fundo. Vamos pegar um fundo aqui que você já baixou lá, ou então você já tem aqui no Canva. Eu vou pegar um aqui, ó, junto com vocês aqui, quadrinhos. Eu vou pegar um que eu já tenho aqui, tá vendo aqui? Ó? Eu tenho esse. Eu vou definir plano de fundo. Ele está com 20 segundos, tá? E eu vou mostrar para você alguns macetes aqui que nós temos que fazer. Primeira coisa, agora vamos colocar aqui os espaços, a área. Vamos montar o nosso quiz aqui dentro, certo? Vamos montar. Então, para isso você vai precisar vir aqui em elementos. Em elemento, tá vendo aqui, ó, formas, linhas, vê tudo aqui, ó, tá vendo? Você vai pegar essa forma aqui, ó, tá vendo aqui? Caiu para cá, caiu azul, mas não tem problema, a gente vai mudar ela. A gente vai colocar uma cor vermelha para diferenciar com o fundo. E você vai puxar ele aqui, ó. Primeira parte que nós vamos fazer é a parte de cima. Percebe que tem um espaço aqui, ó, que você esbarra aqui o elemento. Esse espaço aqui é o espaço que você tem que trabalhar dentro, tá? Dentro dele. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, a gente pode levantar um pouquinho mais o cabeçalho, não tem problema. Vamos puxar o cabeçalho aqui para o tamanho da linha, né? Ó, percebe que a linha está aqui, ó. Não necessariamente cabeçalho. Você pode puxar um pouquinho para cima o cabeçalho, não tem problema. Aqui é o cabeçalho que você vai colocar aqui o texto. Pode usar uma fonte branca e já nós vamos te mostrar isso. Aqui você dá um clique no cabeçalho, aparece aqui a cor, tá vendo? Aí você vai vir aqui nessa estilo da borda e vai fazer isso aqui, ó. Espessura da borda. Você vai puxar aqui, ó, até o 10. Percebe que ficou aqui, ó, uma linha preta em volta. Se você não quiser essa linha preta, basta você dar um clique de novo, vem aqui na linha, ó, cor do contorno e escolhe a cor que você quer, na paleta ou em qualquer outro lugar. Você pode botar ela verde, ó o verde. Se você quiser também, você pode escolher a cor, colocar um branco. Eu acho que o branco fica legal. Então vou deixar o branco aqui no nosso tutorial aqui, certo? Agora outra coisa que nós vamos precisar fazer agora é as opções. Nesse caso aqui você pode criar 3 opções e uma resposta correta, para ficar um quiz legal mesmo. Eu clico novamente aqui em forma, tá vendo aqui quadrado? Eu cliquei aqui em forma e eu vou vir aqui, ó, esbarrei aqui, ó, já é o meu limite, certo? Vou puxar lá um pouco para cá, até aqui aproximadamente. Tá feio, não tá? Não, vai ficar legal, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar a cor branca e vou vir aqui na linha, na borda, estilo da borda, e vou fazer o seguinte, espessura, vou botar 10 também, e aqui, ó, arredondamento do canto. Eu vou vir aqui e vou arredondar ela nos cantos, ó. Olha, vai ficar bem legal, ó. Eu gosto sempre de colocar no 50, mas aí você vai ver aí o que você quer, beleza? Caso você também pode dar um clique em cima e colocar 50 no teclado, tem problema, dá um Enter, ó. Agora aqui você pode fazer o seguinte, fechar ele um pouco mais para ficar melhor, mais bonito. Não precisa você estar pegando esses elementos de outra plataforma para o YouTube perceber que você pegou de outro lugar. Não. Tu tem tudo aqui dentro do Canva e nessa videoaula que você vai aprender. Aqui, ó, tá vendo aqui? Eu vou dar um clique aqui. Eu posso duplicar, mas antes disso nós vamos colocar aqui um elemento, esse aqui, redondo, tá vendo? Vamos pegar esse elemento redondo, vamos colocar aqui e vamos encaixar ele aqui dentro, ó, aqui, ó, aqui. Encaixei aqui dentro. E aqui nós vamos colocar a letra A, B e C, correto? Mas primeiro vamos preparar esse que a gente vai duplicar mais 2 para baixo. Vamos agora na fonte.
A fonte que eu gosto de utilizar é essa aqui. Eu vou criar um título grande, como vocês estão vendo aqui. Vou trazer o título para cá. Eu gosto de usar OpenSize Light. Ela é muito boa para esse tipo de conteúdo, tá? Você pode colocar a cor preta, como vai ser o fundo branco, deixa a letra preta que vai ficar legal. E aqui, eu vou pegar uma mensagem aqui do ChatGPT, eu já vou te mostrar aqui, tá? A criação do conteúdo aqui no ChatGPT. Primeiro vamos montar lá e você vai ver. Quando for na hora de encaixar a mensagem, vocês vão ver como é que é fácil. Ó, tá grande. O ideal para um quiz, tá, pessoal, é entre 25 e 30. Mas aí você pode colocar assim, afasta um pouco para ver se as pessoas no celular vão enxergar. Eu gosto de colocar entre 50 e 53, tá? Eu acho que assim fica legal. Então tá aqui, beleza? Então vou pegar aqui, vou duplicar a letra, né? A fonte aqui, ó. E vou colocar aqui letra A. Maiúsculo, claro. Letra A maiúsculo. E a letra você pode aumentá-la um pouco mais. Você pode colocar aqui 70. 70. Percebeu que ainda está grande? Você vem aqui, diminui um pouco, ó, e diminui a letra aqui, o círculo da letra. Aqui. Diminui o círculo da letra. Eu vou fazer mais ou menos, eu sei que você vai fazer melhor do que eu, com certeza. Eu estou fazendo aqui para o vídeo não ficar muito grande. Ó. Tem uma fonte que eu gosto também, que eu andei testando aqui, vocês podem utilizar aqui no meu quiz. Vamos ver no meu quiz aqui, ó. Essa fonte aqui, OpenSize Light. Vamos usar ela, ó. OpenSize Light, ela mesmo. Aqui, OpenSize Light. Beleza. Então, agora você já tem a primeira aqui, a primeira pronta. Você vai mesclar ela e vai duplicar duas vezes. Duas vezes. Agora você vai puxar aqui para baixo, ó, tem o limite aqui, tá vendo? O limite? Isso. Você vai puxar o outro pro meio também, vai ficar legal. Aqui você vai puxar a bolinha. Você pode descer um pouquinho mais aqui, vai ficar legal. E vem ajustando aqui, ó. Ó. Você vem ajustando. Ajustando. Pronto. Sempre deixando um espaço igual para ficar bonito o teu quiz. Beleza? Ó. Dá trabalho? Dá. Mas depois que tu faz o primeiro, o resto vai embora. Ó. Letra A. Aí tu digita aqui a letra B. E a opção C. Ó, opção C. A letra precisa ser preta? Não, se você quiser colocar branco, pode botar branco também. Eu vou deixar preto aqui. Você vai ver aqui que vai se encaixar melhor. É melhor. Certo? Agora, o quiz que eu costumo criar, pessoal, é sempre como vocês estão vendo o meu, tá vendo? Com uma imagem aqui, tudo bonitinho, bem dinâmico aqui, ó, esse número. É dessa maneira que eu vou mostrar para você. Então, vamos lá. Agora aqui nós vamos pegar aqui um elemento. Já vamos construir a barra já. Esse elemento aqui, vocês estão vendo? Vamos trazer ele para cá. Aqui. Tá vendo? Caso tiver maior aqui, você encurta um pouco, para não ficar muito em cima. E aqui, nós vamos copiar uma letra dessa aqui. Vamos duplicar ela, né? Para a gente colocar um número. Vamos colocar aqui o 01. Correto? Vamos colocar o 01 aqui. Vamos ajustar ele aqui dentro certinho para ele ficar bonitinho. Ó. 01. Aí vai ser assim, 01, 02. Aí aqui você dá um clique, ó. Aqui tem um número certo, ó, a bola. Dá um clique nela e vem aqui em estilo da borda. E bota aqui, ó, espessura. Ó.
Você pode botar 10 também, que fica legal. Ó, ficou legal a espessura ali, certo? E aqui, nesse círculo aqui também, nós vamos colocar a espessura também. Vamos vir aqui, você pode escolher a cor que você quer aqui. Eu vou deixar preto, porque eu acho que fica legal. Mas também você tem a opção de colocar branco. Branco some, desaparece, não vê nada. Deixa o preto, fica legal. E aqui no outro é a mesma coisa. Você vai vir aqui, ó, sempre o mesmo tamanho, a espessura para ficar igual. E aqui a mesma coisa. Você vai vir aqui, ó. Pega o domínio aqui, ó, vem aqui estilo da borda, a mesma coisa. E você coloca o 10. Pronto, até aqui tudo bem. Tá meio torto aqui, mas calma aí. O pai vai ajeitar. Isso, aqui. Agora outra coisa que nós vamos precisar colocar aqui é a barra do tempo. Mas percebe que tá meio sem espaço. Eu vou mesclar tudo aqui e vou puxar um pouquinho para cima. Isso, aqui. Não tem problema ficar aqui, tá? Posso também puxar isso aqui um pouco mais para cima, mesclei. Aí eu puxo mais para cima um pouco. Não tem problema, para ter um espaço ali. Ótimo, maravilha. Olha como é que tá ficando, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Eu sempre utilizo da seguinte maneira nos meus quiz, tá? Qual foi o nome da mãe de João Batista? Tá vendo? Cada pergunta que você está fazendo, você cria um cenário. Então nós vamos vir aqui, ó, em elementos. Vamos puxar aqui para baixo em quadros. Tá vendo aqui? Quadros. Você clica aqui, ó, vai aparecer para você esses elementos aqui, ó. Esses elementos, eles são para quando você vai colocar uma imagem dentro. Pode puxar ele para cá um pouquinho para fora, não tem problema, tá? Você vai ajustar ele aqui da melhor forma possível, só para a imagem aparecer aqui, vai ilustrar uma imagem aqui. Então, ó, aqui, por exemplo, claro que aqui eu coloquei um nome aqui, mas você vai colocar outro, como você viu aqui, ó, no meu aqui, ó, no meu eu coloquei a Arca de Noé, porque está perguntando aqui qual foi o homem que viveu mais de 900 anos e foi pai de Noé. Então, referência seria a Arca. E aqui a mesma coisa, a resposta foi Matusalém. E aqui a mesma coisa, ó. Quem foi o profeta que enfrentou e venceu 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Eu coloquei o Monte Carmelo aqui, né? Aqui, por exemplo, quem foi o profeta que... né? E assim vai. Então, você pega uma imagem e tem a referência com o nome. Mãe de João Batista, tá? Então, tá perguntando quem foi a mãe de João Batista. Vamos botar aqui João Batista no Google, tá? Aí você vem aqui em imagens. Pega uma imagem de João Batista aqui, ó. Pode ser uma imagem ilustrada dessa, não tem problema. É só para referência ali do que nós estamos falando. Então vamos pegar aqui uma imagem de João Batista. Uma imagem legal, né? Que esteja numa condição boa, que não tenha nenhuma marca do autor, nada parecido. Então vamos pegar aqui uma imagem. Salomão. Vamos pegar aqui uma imagem legal de João Batista. Ó, pode ser essa imagem aqui, tá? Você pode escolher outra aí, para a gente não ficar muito tempo aqui procurando imagem. E você vai vir aqui, ó, e colar ela aqui dentro do Canva. Percebeu que ela está muito grande? Você encurta um pouquinho e puxa aqui para dentro, ó. Pronto. Tá aqui o João Batista como referência do nosso quiz. E agora aqui você vai colocar aqui as opções que o ChatGPT te deu, certo? Para isso, você vai vir aqui no ChatGPT e vai fazer o seguinte. A seguinte pesquisa. Olha. Eu pedi o ChatGPT aqui para gerar, tá? Crie um quiz de perguntas e respostas, tema bíblico menos conhecido pelas pessoas, com 4 opções. Você pode botar 3 opções e uma resposta correta. 30 opções sem erros e uma introdução curta. E um final agradecendo e pedindo para as pessoas se inscrever no canal. Não esqueça a resposta correta. Por que eu perguntei isso? Eu falei várias vezes isso.
Porque o ChatGPT, ele pode dar uma informação errada e também ele pode esquecer de te dar a opção correta. Tá entendendo? Então fica essa colinha para você aí. Vamos voltar aqui na montagem do nosso vídeo quiz aqui. Agora nós vamos criar aqui a barra, o tempo que fica aqui, certo? Olha, você tem que ter o tempo exato, tá? Para você, eu vou ensinar uma forma gringa para vocês. Geralmente ninguém faz isso, ainda mais que eu tenho o canal quiz, mas eu tô aqui para ajudar vocês a divulgar a palavra de Deus. Então, se você está aqui nesse vídeo, a tua intenção é divulgar a palavra de Deus e, consequentemente, você ganhar dinheiro com o seu canal, maravilha. Não tem problema nenhum, não vejo mal nenhum você ganhar dinheiro com o seu canal também. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou dar um hackingzinho para vocês aqui, beleza? Geralmente, nos meus quiz, acontece assim. Vamos dar um exemplo. Qual foi o nome da mãe de João Batista? E deixo a barra do tempo. Não vou narrar as opções. Não vou narrar, eu não narro as opções. Eu deixo o tempo e coloco a página de resposta ao lado. Pronto, acabou o problema. Você pode também narrar as opções, mas não tem problema, tá? Porque quem vai assistir seus vídeos são pessoas que têm visão, que conseguem enxergar. E se elas não conseguem responder, não faz diferença nenhuma, porque elas não vão poder falar, elas vão ter que digitar, correto? Então, ó, vou duplicar essa página aqui, ó, no botão aqui, ou então dou Ctrl C, Ctrl V, eu duplico essa página aqui. Vai ser a página de resposta. Eu vou fazer esses dois aqui para vocês, tá? E vocês dão a sequência. Mas antes disso, nessa página primeira aqui, na primeira cena aqui, eu vou diminuir o tempo. Eu vou clicar aqui no reloginho e vou vir aqui e vou colocar 9.5, que eu acho que é um tempo muito bom, e vou dar um Enter. Ó, 9, ó, 9.5. Eu acho que 9.5 é um tempo bom para você falar essa frase aqui de cima. Caso você quiser falar tudo, eu aconselho você botar 12 segundos. Então, para mim, tá? 9.5 segundos é o suficiente para eu dizer que pergunta 1, qual foi o nome da mãe de João Batista? Pronto. Agora vamos criar aqui o tempo que passa aqui, a barra de tempo, né? Para dar tempo para as pessoas nessa mesma página, sem ter que criar uma outra página. Você vai tornar seu vídeo mais dinâmico, mais agradável, uma experiência muito melhor para as pessoas. Então, vou vir aqui, eu dou um clique aqui e vou vir aqui e digito a tecla R. Percebe que apareceu aqui, ó, vou dar um clique fora, apareceu aqui esse quadrado, certo? Eu vou vir aqui, vou mudar ele logo de cor de uma vez. Eu vou colocar essa cor aqui que eu gosto muito, da lilás, e vou dar um clique fora e vou diminuir ele aqui, ó. Ó, aqui. Perfeito esse tamanho aqui, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar ele para cá, até aqui, e vou também esticar ele para cá. Mas percebe que ele esbarrou ali. Então eu venho aqui, puxo ele um pouquinho para baixo, não tem problema ficar aqui, e posso diminuir ele um pouquinho mais, para ficar uma barrinha lá embaixo. Isso. Não tem problema que ele fique aqui. Caso você quiser diminuir esse espaço também, você pode diminuir o espaço, da onde você vai colocar as opções, não tem problema algum nisso. Você dá um clique aqui, ó, aí vem aqui, diminui um pouquinho, ó, não tem problema. Bom, mas na visão celular é mais ou menos isso aqui. Na visão computador você vai pegar ele quase assim praticamente, certo? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos colocar um efeito nessa barra. Vamos fazer o seguinte, eu dou um clique na barra, venho aqui, ó, em estilo da borda. Você pode colocar aqui uma espessura nela se você quiser, ó, vai dar uma cor diferente, igual a que você fez lá. Eu gosto dela normal. Então vamos colocar um estilo arredondado aqui, ó. Eu gosto de colocar sempre
entre 30 a 50, tá? Esse estilo aqui, ó, isso, para ela não sair muito daqui do canto, tá vendo? Ó, ficou mais ou menos com quanto? 27. Então, entre 30 por aí pode fazer. Tá vendo a barra? Agora, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos dar um clique na barra. Vamos vir aqui em animar. Animar. Mas antes disso, você tem que puxar essa barra para onde você quer que ela siga. Se você quer que ela saia da esquerda para a direita, você puxa para a esquerda até o final, deixando só uma pontinha. Se você quer que ela siga da direita para a esquerda, você puxa ela para a direita, certo? Mas nós vamos fazer aqui o sentido esquerda para a direita. Eu vou puxar essa barra até o final. Pode ser aqui, aqui, ó. Vou deixar só uma pontinha dela ali, tá vendo a pontinha? Ótimo. Agora o que eu vou fazer aqui é dar um clique fora e vou mesclar somente ela. Ótimo. Ó, somente ela. Certo? Vem aqui em animar. Vem aqui em cima, ó, criar uma animação. Arrasta o elemento e tal. Eu dou um clique, criar essa animação. Venho no teclado e seguro o Shift. Aquela tecla que tem uma setazinha para cima. Certo? Seguro ela e venho com o mouse aqui e puxo linha reta, ó, até o final aqui. Percebe que fez umas linhazinhas, certo? E solto. Olha só a mágica. Pronto, o vídeo passou, parou. Agora você vai vir aqui em constância, você quer que ela fique constância, aqui você vai medir a velocidade. Se está muito rápido, tá? Eu gosto de utilizar sempre nesse parâmetro aqui, ó. No final do D ali, velocidade D. Eu acho que o tempo está muito bom aqui, ó. Você tem que entender que você vai narrar isso aqui e você vai ter que ter o tempo para virar para a resposta correta. Então você pode diminuir um pouquinho mais, caso você queira, ó. Eu acho que dá tempo, né? Ó. Vamos seguir a sequência aqui, ó. Vamos ver, como se estivesse narrando agora para aqui. Pergunta 1. Qual foi o nome da mãe de João Batista? Poxa, dá tempo sim, né, pessoal? Então, você vai vir aqui agora e concluir. Dá um clique fora. E quando tu puxar aqui, ó, vai até o final, parou. É o tamanho da barra, é o tamanho da tua cena. Então, vamos soltar aqui, ó. Pergunta 1. Qual foi o nome da mãe de João Batista? Esse é o tempo para as pessoas também pensar. Com perguntas fáceis, viu? Ótimo, nós fizemos. Caso você queira também, o que você pode fazer? Ah, eu não gostei da cor da barra, o que eu faço? Dá um clique nela, vem aqui na cor. Você tem opções de cores na paleta, mas também você tem opções de degradê. Degradê são muito bacanas mesmo. Você pode estar mudando a cor aqui, ó. Aqui, por exemplo, olha como é que ficou. Você pode mudar a cor que você quiser aqui no degradê. Eu gosto dessa cor azul no degradê, um azul bem mesclado com preto, que ficou bacana, bem chamativo, porque as pessoas têm que ver. Então aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós já temos a primeira página, você já colocou as opções aqui dentro, certo? Nós já colocamos as opções aqui, tá tudo aqui. Eu vou colocar opções aqui. Não, qual foi a mãe de João Batista, né? Vamos botar aqui rapidinho para a gente ver. Você já tem aqui no ChatGPT tudo certinho. Então, vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Qual foi a mãe de João Batista? De onde que eu peguei isso? Vamos lá. Qual foi o animal? Pergunta 4. Aí vai botar aqui Isabel, copia, Ctrl C e vem aqui, aqui dentro. Você vai precisar da fonte. Aí você vem aqui, ó, duplica essa fonte que você copiou lá em cima no cabeçalho, joga ela aqui para dentro, dá 2 cliques em cima, mescla e dá um Ctrl V. Pronto, vai ficar a mesma fonte, centraliza aqui ao meio certinho, ó, Isabel.
Agora você vai vir no ChatGPT novamente, vai copiar a opção Maria. No meu caso ali tá dando 4, mas eu só estou usando as 3 primeiras, certo? Então vou vir aqui, ó, vou duplicar essa fonte 2 vezes, porque são 3, né? Ó, aqui, dupliquei. E agora a segunda opção, que é Maria. Maria. E a terceira opção seria Ana. Ctrl C. Opa, tô toda hora abrindo o meu ali. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Aqui você já tem as 3 opções de quem era a mãe de João Batista. Tá aqui simbolizando João Batista. Já temos a nossa barra. Já temos aqui que é a pergunta 1. E todas as alterações você pode fazer de acordo com o que você queira. Tá? E aqui na resposta tá com 20, porque você duplicou a página. Você dá um clique aqui no segundos, ó, vai abrir aqui em cima, coloca aqui 5 segundos, que é o valor exato, tá? 5 segundos, dá o Enter, encurtou, porque é só uma resposta, certo? Então um macete aqui, para você não ter que copiar tudo novamente, o que você vai fazer? Você vai vir na primeira, que você já criou, sem copiar a barra e sem copiar aqui o ícone, né, a imagem de João Batista, você copia só essas 3 lacunas. Então você vai vir aqui, ó, dá um clique aqui fora, vai puxar aqui, ó, aí, dá um clique aqui, puxa aqui até fechar tudo, tá vendo? Letra, tudo. Pronto. Agora você dá um Ctrl C, que é para copiar, e vem aqui e faz a mesma coisa aqui, ó. Mescla, ó. Mescla isso aqui, tudo, e deleta. E agora você dá um Ctrl V, que é para colar aqui dentro. Pronto, olha como é que adianta, pessoal. Adianta muito, né? Agora é hora da gente colocar aqui a resposta correta. Quem era a mãe de João Batista? Isabel. Aí você dá um clique aqui fora, vem aqui na cor, tá vendo aqui cor? E você vai escolher a cor que você quer como um destaque de resposta correta. Eu gosto de utilizar aqui o verde. O verde fluorescente, ele é padrão para esse tipo de conteúdo. Então tá aqui. Então você já criou aqui, ó, a primeira cena, que é a pergunta com o temporizador, com o tempo, né? Com a barra de progresso aqui de tempo. E aqui a resposta. Mas quando você mudar aqui, olha só, vou soltar para você ver um detalhe importante que você tem que atentar para isso. Olha. Pronto. Percebe que ele mudou de uma parte para outra, mas pode acontecer de dar um tranco, né? Não pode. A imagem tem que aparecer resposta correta, tem que aparecer assim algo que a pessoa não perceba, mas apareceu ali a cena de resposta correta. Você vai vir aqui no meio, dar um clique, adicionar uma transição, você vai vir na opção dissolver. Olha só agora, que bacana. Eu vou abrir aqui o vídeo para a gente ver. Olha lá, viu? Como é que ficou bacana? Entrou a opção. E assim sucessivamente você vai fazer. Você vai colocar a sua narração aqui. Aqui embaixo, em resposta certa, você vai vai colocar um sininho, tá? Um sinal de... Você pode fazer isso lá no CapCut, resposta certa. Eu estou só mostrando a parte estrutural e agora a parte de efeito. Se a gente for levar esse tutorial adiante, vai ficar muito maçante. E aqui é muito fácil para você estar duplicando ele, ó. Esse ficou com 14 segundos. Então, geralmente, um quiz com mensagem de Deus geralmente leva aí 10 minutos. É uma retenção muito boa para você que está começando o canal agora. Você pode criar. Eu botei vermelho, pessoal, mas você pode mudar, tá? É só dar um clique aqui, ó, na cor, vem aqui, ó. Você tem a opção de degradê também, você pode mudar, escolher um degradê que você vê que vai ficar legal, ou você pode escolher também uma cor que você queira legal. Se for uma cor escura, vai ter que mudar a cor da letra, tá? E para mudar a cor da letra é muito simples. Você dá um clique na letra também, vem aqui, ó,
no A aqui, ó, você pode alterar a cor da letra, tá bom? Geralmente cores para canal quiz, o canal de oração, geralmente essas cores é azul, roxo, tá? Branco, são as cores padrão mesmo para esse tipo de conteúdo. Então você percebeu como é que é, o que você faz? Você abre uma aba aqui, aí você vem aqui na primeira que você criou, você dá um Ctrl C e um Ctrl V. Pronto, tá vendo aqui? Ele já abriu aqui, ó. Vou deletar a branca fora, ele já abriu aqui, certo? Aí o que você faz? Você puxa esse que está pronto, que é a resposta certa da primeira opção para frente, para ficar onde ele deveria ficar. E aqui na segunda, você vai fazer as alterações. Clica primeiro no número 1, vai ficar o 02, que é a pergunta 2. Você vai colocar aqui a segunda pergunta, as opções da segunda, e na terceira é muito fácil. Você clica nele, dá um Ctrl C aqui, ó, e dá um Ctrl V. Pronto, criou outra do mesmo tamanho, correto? Correto, criou. Aí, nessa segunda, que é a resposta, o que você vai fazer? Você pode vir aqui, clicar na barra, ó, clica na barra e deleta ela. Por quê? Porque você já tem barra na primeira, que é a pergunta. Na segunda, que é a resposta, não precisa de barra, de tempo, certo? E aqui na segunda, você só colocar a resposta correta, marcando a cor na resposta correta e trocando a imagem. Tanto da primeira quanto da resposta, você troca também a imagem. E assim você vai fazendo sucessivamente. Mas ficou com o mesmo tamanho do outro, Cunha. Tu clica no segundo aqui, ó, que é onde vai ser a resposta da segunda pergunta, tá? Você clica no reloginho, vem aqui em cima, ó, mescla e bota 5 e dá um Enter. Vai ficar essa barrinha, encurtou, você conclui. Pronto, ficou do mesmo tamanho. E assim você vai duplicando aos que estão aqui, só alterando. Com isso, o seu quiz vai ficar todo padrão, do mesmo tamanho, desde o começo. Os espaços, os ícones vão ficar todos iguais, desde da tua primeira, né? A matriz que você criou. Vai duplicando, pessoal. Aí você vai vendo aqui no relógio quantos minutos já tem e você finaliza, leva para o seu editor, ou então você traz o áudio para cá e vem ajustando de acordo com o que você já tem acompanhado aqui no canal, certo? Então veja que é muito simples e para você utilizar a capa, você pode utilizar a capa do próprio template mesmo, né? Aquela que vem marcada a opção correta, você pode usar e é só colocar uma chamada para ação muito top mesmo. Então é assim que você vai estar criando um quiz, no passo a passo, um quiz da mensagem de Deus, utilizando aqui o ChatGPT, utilizando o Google para pegar as imagens, utilizando o Canva para você estar fazendo isso totalmente grátis e usar o fundo lá no Pixabay, que é totalmente grátis. É um conteúdo extremamente viral. Vocês viram aqui quantas visualizações a gente consegue pegar. Então dá para ganhar dinheiro, dá para você se manter 100% do YouTube, sim, e aproveitar essa vibe aí dos quiz. Além do mais, eu acredito que isso não é novo, é claro, isso é bem antigo, porém é um conteúdo que agrega muito valor para as pessoas, traz conhecimento. Você pode criar um quiz de conhecimentos gerais e criar playlists, como playlister de mensagens da Bíblia, playlister de vários temas, das bandeiras do país, geografia, história, vários quiz você pode criar. Então, pessoal, a sugestão que eu dou para você é que você, na primeira semana, crie vídeos todos os dias, para você que tem um canal novo no YouTube. Na segunda semana, você pode criar dia sim, dia não. Se você perceber que já está tendo visualização, que já tem alguns inscritos, faça criar vídeo dia sim, dia não, que é para dar tempo dos seus vídeos também pegarem visualizações. Porque acontece que uns vídeos pegam mais visualização que o outro, é porque você mal postou um e no final do dia já está postando o outro. Então não deu tempo do algoritmo ainda recomendar o teu vídeo. Valeu?
Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito. E se você tiver também alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo para você. Pessoal, muito obrigado para você que chegou novo no canal. Se quiser se inscrever, eu vou estar trazendo um outro tutorial. Depois de editar esse vídeo aqui, é a segunda parte dessa videoaula aqui, vai ser levar o áudio aqui para baixo e levar ele lá para o CapCut e fazer o efeito nele e deixar ele pronto. A terceira aula vai ser publicar. Como publicar o nosso quiz. É a maneira correta de como você vai colocar as palavras-chave, tudo certo, para que seu vídeo realmente tenha muitas visualizações. Então essa aqui foi uma primeira parte da primeira aula. Acompanhe o vídeo da segunda aula aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Opa.